Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fungídias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço. Não sei. Não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Motivo de Cecília Meirelles. Olá, pessoal! Eu sou a Leidiane Lima, escritora, poeta e autora de A Flor da Alma. Hoje estarei ministrando uma oficina de poesia que tem o apoio do governo federal através da Lei Aldir Blanc, executada pela Secretaria de Educação, Esporte e Cultura de Petrolina. Bom, como tudo tem um princípio, com a poesia não é diferente. Falando sobre sua origem, a palavra poesia tem sua etimologia na Grécia, poiesis, que significa criar ou fazer. Como o significado da sua origem propriamente diz, criar ou fazer abre espaço para que a poesia possa estar presente na arte por meio de várias manifestações artísticas, pois a poesia é o sentimento que está intrínseco ao artista, podendo se materializar de acordo com sua forma de arte. Há exemplos: o teatro, uma pintura, a letra de uma canção, um poema. A gente observar nesse poema de Cecília Meirelles essa definição de poesia, quando ela diz: não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Então, o artista, seja ele um escritor, seja ele um cantor, ator, pintor, transmite por meio da sua arte os seus sentimentos, as suas ideias, a sua visão do mundo. Então, a poesia é um mundo diverso em que a gente pode falar sobre diversos temas, desde o amor até sobre política, educação e etc. Falando em poema, você sabe o que é um poema e como é a sua estrutura? Um poema é um texto literário composto de versos e que podem conter rimas ou não. Assim, diferente da prosa, o poema é escrito em versos que se agrupam em estrofes. Os principais elementos que o compõem são o verso, a métrica, a estrofe, a rima e o ritmo. Tu é a garota que cresceu entre socos e pontapés. Ouviu as vizinhas gritarem por ajuda. Calma, é briga de casal. Assistiu a mãe chorar. Casou? Agora tem que aguentar. Presenciou os hematomas constantes na irmã. Não obedeceu, tem que apanhar. Virou mulher por força maior, porque para você se ver mulher era sinônimo de sofrer. E você já estava exausta de tantos machucados causados por ser quem se é. Os cortes feridos nos corpos e almas delas também doíam em você. Queria ter ficado de certa forma com a ingenuidade da criança que acreditava no que outras mulheres oprimidas negavam, com lágrimas nos olhos e tristeza na alma. Ser mulher dói. Mulher forte, dizem alguns. Sim, sou, mas nem sempre estou. Minha força vem da persistência em acreditar no poder do amor, mas não esse amor banalizado em que todos estão acostumados a verbalizar sem entendê-lo. Amor que tem mais a ver com a atitude e menos com a volatilidade do sentimento. Você é o exagero em transbordamento, a entrega total, absoluta, a luta por equidade. As mãos dadas às tuas, a fraternidade feminina. Você é o descobrimento do país mais diverso e maravilhoso que é ser você. E homem nenhum, nunca mais, vai ditar o que você deve fazer. É o não com letras maiúsculas ao machismo. É o não em negrito ao feminicídio. É o não espalhados aos quatro cantos do universo contra o regresso à opressão e o medo. Ser mulher
é ser coragem, ousadia e fé. E você é a mais improvável revolução que já imaginaram ser capaz de acontecer. O que seria então o verso? O verso é cada linha de um poema. A métrica, por sua vez, representa as medidas dos versos, e os versos são classificados de acordo com as sílabas poéticas que apresentam, a saber, monossílabo, verso com uma sílaba poética, até dodecassílabo, verso com 12 sílabas poéticas. No poema, existem alguns tipos de versos. Por exemplo, versos regulares, também chamados de versos isométricos, que são aqueles que possuem a mesma medida. Também a gente tem os versos livres, chamados de versos heterométricos, que são os que possuem medidas diferentes, ou seja, são irregulares. Versos brancos, também conhecidos como versos soltos, que são aqueles que não apresentam esquemas de rima, no entanto, podem apresentar métrica. Alguns exemplos de poemas para que vocês possam entender melhor. Soneto da Fidelidade, Vinícius de Moraes. Poemas com versos regulares. De tudo, ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. Um outro exemplo de poema, agora com versos livres e brancos, Esperança, do autor Mário Quintana. Lá bem no alto, do 12º andar do ano, vive uma louca chamada Esperança, e ela pensa que quando todas as sirenas, todas as buzinas, todos os reco-recos tocarem, atira-se e, ó, delicioso voo, ela será encontrada, miraculosamente, incólume, na calçada. Outra vez criança, e em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá. É preciso dizer-lhes tudo de novo. Ela lhes dirá, bem devagarinho, para que não esqueçam. O meu nome é Esperança. Estrofe. Representa o conjunto de versos, de acordo com cada agrupamento. As estrofes são classificadas em monóstico, estrofe com um verso, dístico, estrofe com 2 versos, terceto, estrofe com 3 versos, quadra ou quarteto, estrofe com 4 versos, quintilha, estrofe com 5 versos, sextilha, estrofe com 6 versos, septilha, estrofe com 7 versos, oitava, estrofe com 8 versos, nona, estrofe com 9 versos e décima, estrofe com 10 versos. Os tipos de estrofe. Segundo a métrica de cada verso, a estrofe pode ser simples ou composta. A estrofe simples é um poema composto de versos que possuem a mesma medida. Já as compostas agrupa versos de medidas diferentes. Nós também temos as estrofes livres, que é o poema com agrupamento de versos sem rigor métrico. Rima. As rimas estão associadas à sonoridade dos poemas e que acontece com a aproximação sonora entre as palavras ou expressões. No entanto, há poemas que não possuem rimas e são chamados de versos brancos. Um exemplo de poema com rima. Amor é fogo que arde sem se ver,
É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos a amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Amor é fogo que arde sem se ver, de Luís Vargas de Camões. Exemplos de poema sem rima. Sonhe com aquilo que você quer ser, porque você possui apenas uma vida, e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que se quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la forte, tristeza para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. Um trecho do O Sonho, de Clarice Lispector. Tipos de rima. Dependendo do esquema de rimas utilizado no poema, elas são classificadas em rimas alternadas, formadas entre versos pares e os versos ímpares. Rimas opostas, estão localizadas entre o primeiro e o quarto verso e entre o segundo e o terceiro verso. Rimas emparelhadas, que estão entre o primeiro e o segundo verso e entre o terceiro e o quarto verso. Rimas internas, aquelas que aparecem no interior dos versos. Ritmo. O ritmo está relacionado com a sonoridade e a musicalidade presente nos poemas. Trata-se de um elemento muito importante produzido de maneira intencional de acordo com as palavras escolhidas pelo escritor. Exemplo de poema com ritmo. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Trecho do poema 1, Juca Pirama, de Gonçalves Dias. Tipos de poemas. Segundo a classificação literária, os poemas são reunidos em 3 gêneros. O primeiro deles, poemas líricos, de caráter sentimental e subjetivo. Por exemplo, o haikai e o soneto. Exemplos de poema lírico. Caçador de estrelas. Chorou, seu olhar voltou, com tantas, vem vê-las. O poeta haikai de Guilherme Almeida. Poemas épicos. Contém a presença de heróis, por exemplo, a epopeia e a fábula. Exemplo de poema épico. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Trecho de Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Poemas narrativos. Feitos para serem encenados, por exemplo, os autos e as farsas. Exemplo de poema narrativo. Fique atento nesta narração, é a história de um cabra macho, mas preste bastante atenção, não tinha sossego no facho, de ninguém era capacho, só arrumava confusão. O nome dele era João, Grilo era só um apelido, tinha um grande coração, Chicó era seu melhor amigo, viviam sempre em perigo nessa história de armação. Trecho do Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna. Estrutura do poema.
Quanto à estrutura de um poema, ela é classificada em dois tipos: estrutura interna e estrutura externa. Na estrutura interna, nós temos os aspectos relacionados ao conteúdo do poema, ou seja, o tema, a linguagem, o discurso, bem como a opinião do autor e a organização. Já na estrutura externa, nós temos os aspectos formais dos poemas, como os tipos de versos, as estrofes, o esquema de rimas, as métricas e assim por diante. Falando agora sobre os poemas de forma fixa. Você já ouviu sobre? Os poemas de forma fixas são aqueles que têm toda uma estrutura rígida por trás da sua escrita, da sua estrutura, diferente dos formatos livres. Alguns exemplos desses tipos de poemas em formato fixo são os sonetos, as trovas, o haikai. Enfim, acho que deu para vocês entenderem a diferença dos poemas de forma fixa e de forma livre. Agora, para finalizar a oficina, vou mostrar para vocês um passo a passo de como escrever um poema. Então, a primeira coisa que a gente precisa para escrever um poema é do tema. E esse tema vai variar muito de acordo com o que a gente esteja vivendo, com a nossa opinião sobre algo, com o que a gente está sentindo. Então, o poema surge de acordo, muitas vezes, com as nossas vivências, né? Com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Falando agora sobre a minha experiência, né? Como que os meus poemas surgem? Normalmente, quando eu estou passando por alguma dificuldade ou estou sentindo algo em relação a alguém ou a algo que está acontecendo no mundo, então, de forma espontânea, me vem alguns versos e eu começo a rascunhar. Algumas vezes acontece também do poema surgir quase que por inteiro, isso não é sempre, mas acontece. E também existe, às vezes, aquela necessidade que a gente tem sobre escrever sobre um tema específico. Então, nesse sentido, cabe um pouco de pesquisa, quase que um laboratório, por assim dizer. Mas na grande maioria das vezes, surge de forma espontânea, de acordo com aquilo que eu estou vivendo. Por exemplo, nas minhas gestações, me veio alguns poemas sobre o que eu estava sentindo, né? Sobre aquela experiência de me tornar mãe da primeira vez e agora recentemente da segunda vez, que são experiências totalmente diferentes, né? Cada gestação é uma gestação, é única, e a gente vive e sente de forma diferente, até porque também a gente não é mais aquela mesma pessoa. E é muito interessante a gente conseguir observar essas mudanças que acontecem, né? Então, quando eu era mais jovem, eu escrevia muito sobre amor, sobre como o amor, o estar apaixonado me impactava. Hoje em dia, eu consigo escrever sobre maternidade, mas também consigo falar sobre política, sobre educação, sobre as sociedades em que nós mulheres estamos inseridas, sobre as dificuldades que a sociedade tem em relação a nos acolher, né? Nós mulheres, principalmente quem é mãe. Então, eu consigo escrever sobre diversos assuntos que antes, talvez por ter pouca idade, ter pouca experiência, eu não falava nos meus textos. Então é isso. Depois de você ter bem fixo na sua mente o tema que você quer falar, pega caderno, pega caneta e vamos para o segundo passo, que é muito simples. É você conseguir expor no papel tudo que você está sentindo. Tudo que vier na sua mente, você coloca num papel ou até mesmo escreve num aplicativo que você tenha no seu celular, que hoje em dia eu faço muito isso também. E vamos para o terceiro passo.
que é justamente organizar essas ideias, né? Esses pensamentos que você expôs ali no papel, no bloco de notas, você vai organizá-los para que de fato ele tenha a estrutura de um poema, que não necessariamente precise ter todas aquelas características que eu citei no início da oficina. Para finalizar, eu vou expor aqui um poema meu para vocês e vou falar como que ele surgiu. Eu me amparo na imensidão da palavra amor. Guardo o intrínseco de nós em meus seios rachados, que das nossas memórias se deleite, e em nenhuma época se apague também o atrito da relação. Mãe é bicho teimoso e crente. Incerteza nenhuma é capaz de enfrentá-la. Ninguém é. Mãe nutre a partir do seu próprio corpo. Mãe aquece a partir do seu próprio corpo. Mãe ensina com o seu próprio corpo. E é num corpo centímetros que eu deposito esperança. Amanheceres livres de ditadura. É num corpo aparentemente frágil que nasce a palavra força. Que os meus ensinamentos te sejam úteis. Que o amor seja o maior deles. Que o meu amor não se torne apenas recordação. Que assim como o nosso laço se fez poema aqui, agora, no futuro, ele se transforme também, e de novo, em poesia.